Miola, como é que você está? Da última vez que a gente se encontrou aqui, realmente você me emocionou, porque você sentiu, né? Você está vendo a sua cidade, Porto Alegre, machucada, né? Bastante machucada. Tua última reflexão aqui nos teus artigos, você fala da incompetência e da irresponsabilidade da Prefeitura de Porto Alegre, que causaram a reinundação de Porto Alegre. Comenta um pouco para a gente sobre essa tua avaliação. Jefferson Mel. Primeiro, um bom dia novamente, Gustavo. Sempre uma grande alegria estar aqui contigo e te parabenizo, né, pelo programa de hoje, especialmente, se que ele continua, né, em trazeres o Mink e depois a Maria do Rosário e o Vicente Halber, né, para tratar desse tema que não é um tema local, ele é um tema nacional, e ele diz respeito, inclusive, ao futuro de políticas públicas e à problemática da agência, da emergência climática que nós vivemos no planeta e aqui no Brasil, né? Eu vou começar, inclusive, a fazer uma referência ao Vicente Halber, que é um quadro muito importante da área de saneamento do Estado do Rio Grande do Sul e do país, pertence a essa inteligência estratégica, né, técnica nessas áreas, e o Vicente, juntamente com outros engenheiros e profissionais ex-dirigentes de órgãos como o Departamento de Esgotos Pluviais, que é o caso do Vicente, e também do Departamento de Águas e Esgotos, que é o caso do Guilherme Barbosa, Tudeschini e Damiani e outros, né, produziram um documento entregando ao governo municipal e também ao Ministério Público Estadual, um documento no qual eles elencavam um conjunto de medidas que poderiam ser adotadas urgentemente, já durante mesmo o período da inundação, para promover, né, o escoamento das águas em até 48 horas para tirar a cidade, né, dessa situação de muito submersa em grandes territórios e grandes extensões. E essas medidas, elas consistiam em questões básicas, eu te diria quase prosaicas, né? Uma delas que era, por meio de mergulhadores, vedar as comportas do sistema de diques, que tem 68 quilômetros de extensão, mas 2,6 quilômetros dos quais que fazem parte do Muro do Mauá, e esses diques que o governo municipal já sabia desde setembro, novembro do ano passado, que eles estavam comprometidos e a falha de manutenção permitia a entrada de água, mesmo com cotas do nível do Guaíba em 3,46 centímetros, né, e o governo não tinha consertado, e agora uma medida que impediria o ingresso de água para dentro do território da cidade. Segunda medida que eles propuseram, que era o fechamento hermético dos condutos forçados. Inclusive, tu visse uma imagem, né, onde tem uma verdadeira jazida de água, ou seja, há um esgotamento, né, um colapso do sistema de esgotamento sanitário e pluvial da cidade, de tal maneira que as águas elas estão saindo agora por esses condutos forçados, né, inundando áreas da cidade, Gustavo, que não foram inundadas a primeira vez e não sofreriam alagamentos, mas passaram a ser inundadas e alagadas, né, por conta exatamente desse extravasamento que a água está buscando algum ponto de saída, e é justamente onde não há o fechamento hermético como os técnicos preconizavam, né? E finalmente a última medida... Desculpa, Miola, mas é uma coisa relativamente simples, né? Fechar. E por isso que eu te digo que é fechamento hermético. Ele pode ser não simples, digamos, para um leigo, mas do ponto de vista de uma solução de engenharia, ele é execuível e de fácil execução, não é? Que é substituir essas tampas, não é? Que são tampas metálicas, por outras tampas que fecham hermeticamente. Era isso que eles propuseram, né? E imagina só se tivesse feito essa medida na semana passada, quando o prefeito recebeu os profissionais, não teria acontecido esse alagamento que houve em bairros da cidade, que estão muito distantes do Guaíba, né? E além do que são regiões altas, elevadas, que não faz sentido haver alagamento, mas aconteceu o alagamento, ampliando a situação. O alagamento veio do bueiro, né, dessa vez. Veio do bueiro, não foi das chuvas e não foi nem da elevação do nível do Guaíba, foi dos bueiros, por conta deste colapso, porque agora nós entramos num círculo vicioso, Gustavo, que é de imponderabilidade, inclusive, sobre como é que está essa real situação, muito crítica, agravada tremendamente pela inoperância do município, pela sua incompetência técnica. E, finalmente, a última medida que eles propunham, que era de algo lógico, religar as bombas para retirar a água de dentro da cidade e botar para fora da cidade, devolver
não é, essas águas ao Lago Guaíba. A prefeitura não faz isso, mas ela faz coisa pior. Ela comete uma sandice, Gustavo, na semana passada, arrancar um dos portões do Cais do Porto, arrancou uma das comportas, não é, para que a água escoasse, que estava numa cota dentro do muro, a água estava mais elevada que o nível do Guaíba, então tiveram essa sabedoria, não é, ao invés de fazer o bombeamento, conforme os técnicos recomendavam, eles derrubaram a barreira física, que é uma solução irreversível, que não vai conseguir reconstituir a vedação da cidade nessa barreira física durante a inundação, e agora a prefeitura está com uma medida improvisada de botar cimento, areias de vedação nesses lugares, está fazendo isso agora pela manhã, inclusive. Então, veja, Gustavo, é uma situação, né, decididamente, não é, que nós não precisaríamos estar passando por isso, né, como disse o Vicente, esses técnicos todos super habilitados, com experiência, né, muito conhecimento técnico nessas áreas, a cidade, ela eventualmente sofreria com algum tipo de alagamento em uma ou outra região da cidade, mas muito ocasionalmente, e jamais poderia estar submetido a uma situação de colapso, né, e desse desastre catastrófico, né, que está acontecendo. É evidente que aqui ninguém está falando que a responsabilidade, né, pelo evento climático extremo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, que ele está em desenvolvimento, é importante a gente dizer. Ontem foi o 24º dia deste evento climático extremo que está em desenvolvimento ainda, né? E nós não sabemos ainda quanto tempo ele durará. Portanto, não acabou ainda, não é, essa situação. Nós não podemos atribuir ao governador do estado ou ao prefeito de Porto Alegre a responsabilidade pelo evento. Agora sim, é de responsabilidade deles, né? Evidentemente, isso é fartamente documentado, é responsabilidade deles, os efeitos catastróficos que deixaram a economia do Estado destruída, a economia de Porto Alegre destruída, né? Comércio e serviços totalmente paralisados e a população profundamente atingida, né? Por conta dessas opções desses governos, né? Que negaram a realidade, que vem progressivamente desmontando as estruturas públicas e levando, expondo a situação da população porto-alegrense gaúcha, uma situação de vulnerabilidade, né, de grande ameaça diante dessa realidade de emergência climática que se passa no país e no mundo. Jefferson Miola aqui conosco. Eu tento pegar o termômetro de como está o povo gaúcho, o povo de Porto Alegre nesse momento. Bom, pelo próprio Jefferson Miola, a gente pode perceber que há uma revolta, né? Eu vejo aqui pelo bate-papo também, pelo chat, nós temos uma audiência muito boa no Rio Grande do Sul. E eu acho até perigosa essa revolta, porque ela pode trazer uma outra. Porque, olha só, deixa eu trazer uma notícia aqui para vocês. Olha, novos temporais, né, atualizar, né, transformam Porto Alegre em lixão a céu aberto, com animais mortos, lama e toneladas de resíduos nas ruas. Quer dizer, que dignidade pode ter o cidadão diante de uma situação dessa? E eu não sei se a prefeitura, se o governo do estado está respondendo. Já virou clichê também, né? A gente dizer que o Eduardo Leite e o Sebastião Melo são duas nuvens de gafanhoto que acabaram com a gestão pública no Rio Grande do Sul. Pergunto para você, Jefferson Miola, por onde caminhar, né? Nós estamos vendo agora até uma possível crise na nomeação do Paulo Pimenta para essa secretaria especial, com o Congresso ameaçando não aprovar, digamos assim, essa secretaria. Eu queria que você discorresse um pouco sobre essas questões aqui, que são mais de ordem política, evidentemente. Eu não estou sabendo dessa informação que tu trazes a respeito de eventuais dificuldades que estão sendo interpostas pelo Congresso na aprovação da medida provisória. Eu desconheço. Eu vou atrás para informar. Eu posso trazer aqui para você, quer ver? Tá. Aqui, o governo Lula vem em definição no Congresso que pode abreviar a atuação de Pimenta no Rio Grande do Sul pelas tensões políticas, né? Parte do governo admite reservadamente que a operação foi arriscada, calcula agora o custo político de manter o cargo de Pimenta. Pode ser especulação, mas está aí publicado. Primeiro, né, Gustavo, é evidente que pelo esforço que o governo federal está fazendo, que é um esforço inaudito, não existe referência na história brasileira,
de tamanho aporte de recursos para a reconstrução de uma unidade federativa como esta, né, que o presidente Lula está determinado a fazer. Isto, evidentemente, que requer de parte do governo federal uma presença, né, direta para ser o fator de enlace, né, nas relações federativas com o governo do Estado e com os governos municipais. Né? E, portanto, a mim seria estranhável, por exemplo, né, se o presidente Lula designasse para essa função o senador Mourão ou o Aécio Neves ou alguém do PL. Mas isso seria muito estranho. Então, pertence ao mundo da mesquinharia política, né, e esta eventual impugnação, né, ou questionamentos da indicação do ministro Paulo Pimenta. Isto é, da discricionariedade, né, do presidente da República. Ora, o Congresso até pode entender, né, que não se deve criar um ministério. Até pode, né, no contexto de uma visão de organização do Estado. Agora, o Congresso não pode impugnar, né, e impedir que o chefe do Poder Executivo ele exerça na plenitude sua prerrogativa constitucional de designar os seus auxiliares. Então, acho que pertence ao mundo mesmo da mesquinharia, e isso não é adequado nessa situação de urgência que nós estamos vivendo, e que ela é agravada desde o dia de ontem, né, quando houve o repique desse evento climático, que eu repito, Gustavo, ele não acabou. Nós estamos em meio a um evento climático extremo, que ele continuará acontecendo, sabe-se lá por quanto tempo, e os seus efeitos, mesmo depois que possa se considerar que esse evento acabou, os seus efeitos serão duradouros, prolongados, até mesmo a redução do nível das águas do Guaíba e dos demais afluentes, vai levar um tempo para se normalizar, e essa situação de inundação, ela vai ser vivenciada dramaticamente pelas pessoas, ainda por vários dias, lamentavelmente, né, porque não há um empenho, não houve empenho adequado de parte dos governos do Estado e da Prefeitura em prover os planos de contingência necessários. Mais do que isso, a opção deste modelo, que é um modelo baseado numa agricultura exportadora, ela está na raiz dos problemas também. Né? E, portanto, há uma condição estrutural que faz com que a capacidade de absorção desse fenômeno, né, pela natureza, ela seja reduzida. Exatamente porque ela foi agredida a tal nível pelo assoreamento dos rios, pela erosão de encostas, pela destruição de matas ciliares, pelo uso de barragens, pela construção de barragens em áreas de preservação permanente, coisas do estilo, está trazendo dificuldades para que a natureza possa também absorver mais rapidamente esses efeitos. Então, é muita mesquinharia política, e eu acho que isso não pertence, digamos, as necessidades, né, urgentes e prementes que nós temos, que é de rapidamente responder a essa situação que está instalada e antecipar, abrevar o máximo possível essa situação que as famílias estão enfrentando, as pessoas. Nós temos aqui no estado quase 600 mil pessoas, Gustavo, que estão desalojadas. Uma realidade de refugiados climáticos. Às vezes a gente fala muito, desculpa, de Porto Alegre, mas o interior é dramático também a situação. É dramático, Gustavo. É uma situação que atingiu 463 dos 497 municípios. São 2,5 milhões de pessoas do estado do Rio Grande do Sul, de seus 11 milhões de habitantes, que estão, de alguma forma ou de outra, afetados. Nós temos milhares de domicílios, de imóveis que foram atingidos, muitos dos quais foram perdidos. Nós temos realidades de alguns deslocados climáticos eventuais, mas nós temos realidade de refugiados climáticos permanentes, que não vão poder retornar para os seus territórios. Isso é o que importa, que tem que ser feito, mas essa discussão, né, hipócrita nesse momento de colocar em dúvida a opção que faz o presidente Lula de ter uma autoridade federal aqui, né, ela desloca o fundamental. O que está acontecendo tem responsabilidade. Aqueles que produziram os males desta situação, que geraram essa condição catastrófica, eles são parte do problema. Eles não são parte da solução. Eles não conseguem solucionar os problemas. Eles agravam os problemas. Dilema, né, Miola? Desculpa te interromper, já interrompendo. Quer dizer, o Pimenta, que foi designado para cumprir esse papel de intermediar, né, as execuções que deverão ser feitas, pode acabar pagando preço pela inépcia do poder local. Você concorda com essa leitura? Você acha que tem riscos aí políticos importantes? Olha, Gustavo, o que eu acho é que o governo federal tem que fazer tudo o que está à sua disposição, ao seu alcance, né, e responder a um clamor hoje da sociedade que já não suporta mais essa situação. Agora, se o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, né,
por uma fidelidade ao seu bolsonarismo e antipetismo, né, ele vai rechaçar a ajuda da União, é uma coisa. Da mesma maneira, não é, o governador de estado, Eduardo Leite. Então, eu acho que o governo federal ele tem que continuar fazendo o que está fazendo, e eu repito, é inédito esse tipo de socorro que está sendo aportado Continuar para uma unidade da federação. Prudência, você diria assim? Isso. Já se chegou a falar em intervenção em Porto Alegre, por exemplo. Eu acho, tá, Gustavo, não existe nas opções jurídicas uma forma de fazer uma intervenção numa cidade, né? No estado sim. Genuinamente falando, a situação que nós estamos, fossem países, digamos, distintos dos nossos, né, onde tivesse uma certa seriedade, né, institucional e política, esses governantes estariam afastados. Né? Estariam afastados porque eles são causa direta. Porque, assim, eu não estou sendo leviano para te dizer que, né, estou inventando razões, não. Tem causas imediatas, tem aspectos imediatos, desde setembro e novembro do ano passado, quando aconteceram enchentes, que já indicavam falhas e falências, e que os dois governos, diante disso, o que fizeram? O governo, e já se sabia que em abril e maio aconteceria aqui no Rio Grande do Sul, que é um território, né, um epicentro mundial de eventos climáticos severos, já se sabia que nesta data, tal como aconteceu, aconteceria o que aconteceu. O que fez o governador Leite? Destinou 50 mil reais para a Defesa Civil. E o que fez o prefeito Sebastião Melo? Não gastou um centavo sequer no sistema de proteção de enchentes da cidade. Então, rigorosamente falando, né, esses personagens eles seriam afastados, haveria uma intervenção federal. Então, a solução que faz o governo do presidente Lula é uma solução intermediária. Não teve intervenção federal, mas tem uma autoridade federal que é um fator de enlace, um veículo para que as soluções sejam alcançadas mais rapidamente, para que o povo possa no menor tempo possível, renormalizar a sua vida, reconstituir suas casas, comprar os seus móveis. Tem gente que foi pela terceira vez atingida, Gustavo, que perdeu tudo 3 vezes no espaço de 9 meses. Então me parece inconcebível isso, pertence à mesquinharia política e é inaceitável. Tem uma situação que tu comentaste, que eu só quero retomar, que é uma situação de um potencial conflito. Há um aguçamento, né, do mal-estar geral, há um conflito que começa a se expressar. Nós tivemos na semana passada em diante a ocorrência de protestos em bairros populares, sobretudo na Zona Norte, perto do aeroporto, onde as comunidades estão muito duramente atingidas. No dia de ontem, depois desta situação, em que houve o repique com o alagamento de outras regiões da cidade, começou-se a haver também protestos de populares nos bairros de classe média, né, e, portanto, há a situação nos abrigos, que são abrigos precários, né, que não oferecem condições adequadas, eu diria, dignas, né, de abrigagem, e começa a existir uma situação de aumento de criminalidade. Isto tudo vai gerando um clima, né, que é um clima desfavorável e que as autoridades têm que ter consciência de que ou se unem às iniciativas do governo federal para agilizar as soluções, ou vão ficar expostos a situações de uma conflitividade que pode ganhar dimensões imponderáveis. Finalmente, eu te digo que é um desgaste também que é incontornável, a população está tendo consciência disso, é um desgaste incontornável, né, do prefeito de Porto Alegre, especificamente, né, especialmente, também do governador do estado, que a população tem consciência de que aqui não houve uma fatalidade. Aqui o que aconteceu foi negligência, foi omissão, né, foi falha de manutenção. Né? Então isso tem gerado, e a própria mídia, que era uma mídia muito dócil com o prefeito e com o governador, né, se viu obrigado a, por exemplo, publicar o estudo técnico esse que o Vicente Halber, né, e outros profissionais especialistas produziram, porque ficaram quase uma semana. Já está mudando, foi. Né? Saiu no Jornal Nacional o assunto ontem. Entende? A candidatura, a reeleição do Melo, né, ela está inundada, está naufragou na lama que ele próprio produziu. Mas eu te digo isso, que faz parte de um clima, né, na sociedade, que este clima, a tendência dele é crescer e não diminuir. Por quê? Porque as pessoas foram orientadas pelo prefeito a voltarem para suas casas quando diminuiu a inundação, né, nesses bairros que foram reatingidos, foram orientadas a voltar, foram orientadas a despejar os entulhos do que haviam perdido na rua, veja só, e agora
por outra incompetência da prefeitura, que abriu a comporta do Muro da Mauá, que não vedou hermeticamente os condutos forçados e que não restaurou o funcionamento das bombas, o que aconteceu? A cidade ela foi não só inundada nos lugares que tinha sido inundado antes, como alargou para outros lugares. As pessoas perderam, muita gente perdeu tudo. Eu tive no centro da cidade vários dias, tenho andado muito. Você fotografou, postou nas suas redes, eu vi. Exatamente, é. As pessoas estavam limpando os estabelecimentos, os comércios, os bares, restaurantes, lojas, livrarias, as pessoas sem energia elétrica. E depois né? alagou Estavam tudo limpando. de novo. Agora alagou tudo de novo. Então tu veja que está se conformando aqui um clima, né, que é um clima provocado por esta incompetência, né, oficial do governo de Porto Alegre, né, especialmente do governo do estado, e este clima, a tendência dele é aumentar, não é diminuir. Né? As pessoas foram orientadas, e olha o colapso geral do sistema da cidade. Ao mesmo tempo em que a prefeitura recomendava que as pessoas botassem irresponsavelmente os entulhos na rua, como há um colapso também, uma perda da capacidade de zeladoria da cidade por conta da opção, dessas opções de 20 anos de neoliberalismo em Porto Alegre, né, que transformaram Porto Alegre nesse laboratório de políticas ultraliberais, houve um processo progressivo de desmonte geral das inteligências técnicas, nas áreas fundamentais, mas nos serviços também básicos da cidade, né, manutenção de parques, manutenção de sistemas de esgotamento sanitário e de drenagem, né, de limpeza pública. E agora esses entulhos todos que foram colocados na rua, Gustavo, onde é que eles estão? Eles estão flutuando e se misturaram. Então, uma situação de um colapso catastrófico, né, e que a gente não pode considerar isto, né, como sendo, né, o produto de um evento climático severo somente. Não, ele é a forma, não é, como a Porto Alegre, sua população ficou exposta a esta condição pelo nível de desproteção e vulnerabilidade que essas administrações de Porto Alegre vêm fazendo continuamente nos últimos 20 anos. É uma administração depois da outra que segue um roteiro geral, que é um roteiro geral de privatizações, de terceirizações, de não reposições de funcionários públicos, de desmonte das estruturas de inteligência técnica e estratégica da cidade, planejamento e outras áreas, né? E de diminuição da capacidade de ação do próprio município na vida cotidiana da cidade. Esse é o preço, né? O resultado disso é o que nós estamos vendo aqui de maneira dramática, terrível, e sem saber exatamente quando é que isso vai acabar. Então é doloroso, viu, Gustavo? Eu encerro, doloroso demais saber que isto não precisaria acontecer. Nós não precisaríamos estar passando por isso, Gustavo. E aqui não, sabe, assim, não é força de linguagem, não, nós não precisaríamos, Gustavo, estar passando por isso. A Porto Alegre aprendeu com a enchente de 1941 e concebeu um sistema muito robusto e muito eficiente, que tem menos de 50 anos. E ele suportaria a elevação do nível do Guaíba até 6 metros. Sim. A água não chegou a mais do que 5 metros, se é que chegou, porque é uma controvérsia estabelecida. Portanto, nós não precisaríamos estar passando por isso, nós não precisaríamos ter um aeroporto que está condenado, talvez, a ficar 6 meses fechado. Nós não precisaríamos ter milhares de pessoas nessa condição, agora convivendo com colapso sanitário. Tem casos de leptospirose, de mortes por leptospirose no estado do Rio Grande do Sul, já 2 e centenas já confirmadas. Então, assim, é revoltante isso, tá, Gustavo? E esta revolta, que é uma revolta, está se generalizando. Né, setores tanto populares, setores médios, inclusive setores, né, muito vinculados, né, ao próprio bolsonarismo e a esse bloco de poder, tanto do Estado, né, quanto do município de Porto Alegre, né, e oxalá isto, né, se reverta numa consciência, que é uma consciência ambiental e ecológica adequada, mas também uma consciência crítica anti-neoliberal. O neoliberalismo mata. Né, ele mata, e nós estamos vivendo isto, o efeito catastrófico de 20 anos de gestões neoliberais. Miola, querido, deixa eu receber o Vinícius Casalino aqui com todo carinho, saudade de você, Vinícius, querido professor de Direito da PUCamp, vai conversar um pouquinho com a gente aqui também sobre o Rio Grande do Sul. Vinícius, você nasceu em Minas, né? Não, Conde, eu nasci no estado de São Paulo. Bom dia, bom dia. Tudo bom? Eu estou morando em Minas. Está morando em Minas Gerais, e é porque muitos gaúchos, né, que a gente não sabe que são gaúchos, estão aqui, por isso eu perguntei
Mas então tá aqui esclarecido. Deixa eu trazer os últimos comentários aqui antes de me despedir do Jefferson Miola, antes da gente se despedir do Jefferson Miola. Ana Pimenta, ela perguntou para o Mink, que não está mais aqui, mas eu mando para ele, viu, Ana? Mink, você fez um dossiê de tudo e distribuiu geral. Olha, o Mink sempre registra tudo. O Mink é impressionante, viu, gente? Realmente é uma potência. Edson Antunes, Porto Alegre passou a Porto Triste, lamentável. Maria Cristina Celiane, a prefeitura tirou até o site do ar hoje. Olha só isso. Liliane Spolavori, governador não dá um pio sobre recursos do governo federal. Miola, força aí, meu querido. Eu sei o que você está passando, porque eu sei o amor que você tem pela cidade de Porto Alegre, pelo povo gaúcho. E a gente está sempre junto aqui. Depois a gente conversa mais. Tem um assunto que a gente precisa conversar depois. E, bom trabalho, boa semana, bom fim de semana para você. Igualmente, boa continuidade do programa. Um abraço a ti e ao Vinícius. Até mais. Obrigado, Gustavo. Um abração, bom fim de semana.